diz assim, versículo 19 de Mateus capítulo 6: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, ali estará o tesouro, o seu tesouro, onde estiver o teu tesouro, ali está o vosso coração. A cadeia do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz, porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti é escuridão, quão grande será essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor que elas? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar a sua estatura no corpo? E quanto ao vestiário, por que andeis ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, mas vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus é assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada ao forno. Não fará muito mais por vós, homem de pouca fé. Não andeis pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque afinal de contas todas essas coisas os gentios procuram, e o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas procurai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais pois inquietos pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra tremenda, palavra poderosa. E, irmãos, é uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque nós estamos aí vivendo, de fato, os últimos dias na terra. Nós ouvimos essa frase, por exemplo, eu desde que, quando criança, eu ia para a igreja ali no bairro de Copacabana, na igreja do saudoso pastor Francisco, e ali eu já ouvia essa frase, quando eu me entendi por gente, por entendedor de alguma coisa, porque criança a gente sabe que não presta muita atenção nas coisas, mas essa frase era uma frase muito falada. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando, e nós ouvimos isso até nos dias de hoje. Só que com o passar dos anos, nós vemos que isso cada dia se aproxima mais do fim, porque o Senhor falou na sua palavra, e nós podemos ver isso, que os finais dos tempos seriam anunciados pelos acontecimentos, e nós temos visto os acontecimentos que não deixa quem está atento a esse assunto ficar disperso. Nós estamos vendo que tudo que a Bíblia falou está se cumprindo, e a gente não pode ficar disperso. E esse assunto é um assunto, irmãos, tremendo e poderoso como toda a Bíblia. A Bíblia ela vai falar no seu versículo de número 33 do capítulo 6 de Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, faz coisas, comida, bebida, vestimenta, isso vai ser acrescentado na vida de um adorador. E nós vamos olhar o mundo, esse sistema que nós vemos aí um dia após o outro, a luta que é, a guerra que é, para poder ganhar o seu dinheiro. Como nós lutamos honestamente, saímos para trabalhar, temos os nossos
jeitos, prosperar. A gente vê que tem gente que quer emprestar um dinheiro igual ao banco para recolher um dinheiro maior. A gente vê que, irmão, nunca na história, os irmãos aqui vão concordar comigo, nunca na história se falou tanto em aposta. E muita gente entrando nesse negócio de aposta, irmãos, falindo seus negócios, levando problema para dentro de casa, com o intuito de ganhar um dinheiro e viver uma vida confortável. Quando o Senhor falou o quê? O Senhor falou que seria do suor do rosto. E o inimigo tem enganado a muitos, irmãos. E o pior de tudo é que tem muito crente. É um assunto que eu acredito que aqui os irmãos devem falar muito também, mas é uma verdade. Irmãos, tem muito crente jogando no tigrinho. Desde sempre, eu era criança, eu conhecia pessoas que jogavam na loteria federal. Irmãos, eu conheci irmãos que morreram e não ganharam nada, mas ficaram presos naquele negócio ali a vida toda, desfazendo da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela vai falar em Malaquias 3:10. Traga os dízimos e ofertas da casa do Senhor, e eu vou abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Irmãos, eu preferi, glórias a Deus por isso, falo isso sem hipocrisia, eu preferi ser um dizimista e ofertante na casa do Senhor. E eu posso falar da minha vida que eu consegui avançar pela boa mão do Senhor, sem jogar, sem apostar, sem nada, porque isso aí a Bíblia classifica como jogos de azar, e muitos estão presos nisso. Então, irmãos, a gente vai observar que é algo que Satanás vai fazer desde sempre. O Senhor Jesus, a história vai dizer que ele é batizado por João Batista e ele vai começar o seu ministério. E logo após ele ser batizado, a história vai dizer que ele jejua 40 dias e 40 noites. E a palavra vai dizer que Satanás, o tentador, vai o tentar. E aqui eu quero fazer uma ressalva em dizer que Satanás, irmãos, não vai se preocupar com a tua consagração. Satanás ele vai se preocupar e vai se deter nas suas atitudes, porque tem muita gente que é consagrada ao Senhor, mas dá brecha, e o diabo não está preocupado com a tua consagração, nem a minha. Ele está preocupado com a legalidade que nós vamos dar, e nós vamos observar Jesus sendo tentado. A primeira oferta que ele faz a Jesus, e Jesus devia estar com fome, não devia, irmãos? 40 dias sem comer e sem beber, ele vai oferecer para Jesus o quê? Aquilo que Jesus necessitava. E nos dias de hoje, da mesma forma, quantos de nós temos necessidades, e às vezes a necessidade vem de uma maneira que a gente olha e fala, nossa, que bênção, eu estava precisando disso, mas de uma maneira ilícita, uma maneira que não glorifica o Senhor. Se a gente não resistir, como Jesus fez, a gente entra, irmãos, porque todo mundo quer sair do problema. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Jesus existe na palavra, e ele vai tentar de novo, falando para que Jesus o adorasse, e ele daria toda a glória do mundo. Será que nós conhecemos alguém que é doido para poder ter poder? Será que nós conhecemos alguém que é doido, é fissurado em ter glória no meio dos homens e dizer que pode, que faz e acontece? Conhecemos muitos, irmãos, muitos, e Satanás tem pego muitos no mundo e dentro da igreja também, porque se ele tem um alvo, desde sempre é a igreja do Senhor. E Jesus, mais uma vez, Jesus vai resistir, e ele vai pela terceira vez falar com Jesus, para que Jesus pudesse dar ordem aos anjos dele. Pula-te daqui, dá ordem aos teus anjos, querendo que Jesus mostrasse poder. Quantos no meio da sociedade quer mostrar que pode, que faz e acontece? A gente vai ver que muitos são pegos nisso também, mas Jesus ele vai resistir. E o que acontece? Logo depois disso, ele resistindo Satanás, é a palavra de Deus se cumprindo. Resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Ele resiste o diabo vai embora, e aí vem os anjos e servem a Jesus. Toda vez que eu e você resistimos àquilo que o mundo tem para nos oferecer, o Senhor ele vai preparar um banquete
nós vivemos um pouco dela no nosso dia a dia. E Satanás não tem misericórdia. Satanás é mau, ele é astuto, ele é maligno, ele fica procurando quem ele possa tragar. E o que vai nos dar sustento, vai nos dar força, é a palavra do Senhor. E nós vamos ver que os anjos vêm e o servem. E logo depois que Jesus é alimentado, Jesus vai continuar o seu ministério, pregando a palavra do Senhor, ensinando e falando sobre muitos assuntos. Jesus ele vai falar a respeito de divórcio, ele vai falar a respeito de como deve ser o nosso viver diário, como a igreja do Senhor devemos ser salvos. Nós devemos provocar sede naqueles que ouvem e veem a nossa vida, porque muitos falam que o sal é para dar sabor, irmãos, mas o sal não dá sabor. O sal aqui ele tem uma observação especial sobre ele. O sal tem que fazer as pessoas sentir sede. Se eu e você, a nossa vida não despertar sede em quem nos vê e em quem nos ouve, sede pelo quê? Pela água viva, pelo nosso Senhor Jesus, pela palavra. Se nós não despertarmos sede, irmãos, nós estamos fora do quadrado. Nós estamos vindo para a igreja, estamos vivendo um dia após o outro e não estamos cumprindo um propósito. Irmãos, nós não viemos ao mundo a passeio, nós viemos ao mundo com um propósito do Senhor. E que propósito é esse? Glorificar o nome dele. Com a nossa conduta, com a nossa obediência, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. E assim, sendo glorificado, nós vamos estar inseridos nesse texto que a gente acabou de ler. Nós falamos a respeito de sal e nós temos que falar também a respeito do nosso posicionamento como crente. Qual é o posicionamento que o crente deve ter? A palavra de Deus ela vai resumir muito sucintamente, dizendo que nós devemos ser sim, sim, não, não. Irmãos, assim, a palavra do Senhor é desse jeito. A palavra do Senhor ela vai falar sobre conversão. Você observar para um crente convertido é ele viver radicalmente de uma outra forma. Não tem como um crente convertido viver de duas maneiras. A palavra do Senhor ela vai falar a respeito do crente que cochila entre dois pensamentos. Eu vou traduzir, eu vou ser mais claro. Irmãos, todos aqui, creio eu, que andam de carro, ainda que não tenham o seu próprio, vão andar em carro de alguém. Hoje o Uber está aí, e nós vamos também ouvir falar do gás natural, do GNV. É muito fácil entender o que é conversão. Um carro convertido ao GNV, ele não consegue funcionar também na gasolina ou no álcool. Ou ele funciona na gasolina e no álcool, ou ele funciona no GNV. Se ele trabalhar com os dois combustíveis, ele bola, ele fica explodindo. Fica aquela vergonha, o carro enguiça, não anda. Isso é um carro. Agora, o crente, se ele funcionar com dois combustíveis, a saber, aquilo que Satanás oferece, e a saber, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos, o que o Senhor tem para a nossa vida, nós só vamos olhar de longe. E vamos dar glória, porque o irmão está dando testemunho. Irmãos, eu conquistei, eu avancei, eu fiz Deus na minha vida. Mas a gente vai ficar desejoso por algo que a gente também quer, porque nós não somos hipócritas. Nós vivemos uma vida na presença do Senhor por interesse. Que é isso, pastor? Por interesse? Quem é que tem interesse em morar no céu? Somos homens e mulheres interessados. Quem é que tem desejo de comer o melhor dessa terra? Eu tenho. Mas o Senhor ele deixou um caminho a ser seguido. E esse caminho é um caminho difícil. É o caminho que o crente deve fazer. Esse mesmo caminho que o Senhor fez, nos deu a direção de como fazer e resistir ao diabo. Porque, irmãos, ser crente é uma delícia.
quando a gente vai se beneficiar daquilo que o Senhor tem. Mas, irmãos, o crente frustrado é terrível, irmãos. É terrível. E o texto ele vai continuar falando a respeito de como deve ser o comportamento do crente. Mas eu quero me deter no texto que a gente leu, de buscar primeiramente o reino dos céus e todas essas coisas nos serem acrescentadas. Por quê, irmãos? Porque a gente vê que é uma luta tremenda para a gente conquistar, para a gente avançar, para a gente poder viver uma vida confortável dentro do nosso lar, na presença do Senhor. Contas pagas, criança com saúde, a vestimenta no lugar. Irmãos, todo mundo deseja isso. Só que nós precisamos entender que nós precisamos primeiramente buscar o Senhor. O mundo tem um caminho, mas o nosso caminho é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Deus é Cristo. E Cristo, certa feita, falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós fizermos o caminho que o Senhor Jesus nos deixou, irmãos, vai até ter luta, mas a vitória é certa em nome de Jesus. E nós vamos observar que o texto vai dizer que nós devemos buscar. E eu falei assim: Senhor, buscar primeiramente o reino dos céus. Mas esse buscar está muito assim, raso, está muito assim. Eu queria uma colocação mais incisiva, mais profunda. Porque, irmãos, o texto vai dizer assim: ó, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Está lá em Salmo 127. Aos seus amados ele dá, enquanto descansam, enquanto dormem. Mas a palavra descanso ela vai ser mais adequada nesse momento, porque quando eu e você descansamos no Senhor, Ele está providenciando tudo aquilo que eu e você nós precisamos. Isso é feito uma observação, porque o texto vai dizer que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ué, não é para todo mundo? Não, é só para os amados. Por isso que a gente vai ver uma igreja grande, numerosa, e nem todo mundo vai se regalar nas delícias do Senhor. Por quê? O Senhor ele faz acepção de pessoas? Não, é só para os amados. Mas como é que é isso? A Bíblia vai dizer que aos seus amados ele dá enquanto dorme. E quem é o amado do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Irmão,
Se nós olharmos para a escola, muitos estudam, talvez tenha até professores aqui no nosso meio, dentro da escola tem mais uns 10. Irmãos, em todo lugar que a gente for, tem gente precisando ouvir a palavra do Senhor. Só que, sabe qual é o problema de muitos? Que às vezes a pessoa não quer parar a sua correria diária, os seus afazeres, para falar de Jesus. Interessante que Jó, ele foi curado quando ele orava por seus amigos. Jó, dentro dos seus problemas, que não eram poucos, os irmãos conhecem a história, ele vai arrumar um tempo para orar pelos amigos, para investir na vida dos amigos, para investir na vida de pessoas que, diga-se de passagem, alguns deles, talvez todos, estavam criticando ele. Isso deve ter acontecido com Jó, porque Jó não aprovou alguma, e isso daí está escondido, mas isso aí é a mão do Senhor cobrando, e ele vai orar por esses homens. O Senhor, ele vai falar a respeito do amar ao próximo. O amar ao próximo, irmãos, é ao próximo, não é quem eu quero. A Bíblia vai dizer que se eu amar só quem me ama, está errado. Eu tenho que amar quem não me ama. Eu tenho que amar o meu inimigo. Se o meu inimigo me fizer algo na minha face, o texto vai dizer que nós não deveríamos rejeitar, e sim se colocar na disposição dele bater do lado. É difícil, irmãos. Esse Evangelho de Jesus Cristo é difícil. Esse Evangelho de Cristo não é fácil. Esse Evangelho de Cristo não é para frouxo. Não é, irmãos. Se o Senhor chamou eu e a você, o Senhor viu em nós alguma virtude. O Senhor viu em nós virtude, porque capacidade Ele dá. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. E eu não quero me estender não, irmãos. Já são 9 horas.